Olá, queridos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E caso alguma coisa não esteja bem, eu afirmo a você, vai ficar tudo bem. É garantia de Deus. Hoje nós faremos uma reflexão sobre o seguinte tema: existe crise para o cristão? E aí, nesse exato momento, talvez você esteja envolto por alguma situação ou situações que ele tem causado tristeza, tem angustiado seu coração, tirado a sua paz de espírito. Quem sabe você não tem conseguido dormir direito, seu peito se aperta, sua garganta sufoca, e quando tenta conversar com Deus, você apenas chora. Sem querer te assustar ou te desesperar, pelo contrário, para te ajudar, venho afirmar para você: o cristão também enfrenta crises. E o meu intuito com isso é talvez trazer um alívio para a sua vida. Quem sabe você esteja passando por situações tão difíceis e além das situações que chegam até você, ainda existe o ensinamento de que não era para você passar luta, de que não era para você enfrentar problemas, que você, como filho de Deus, como servo de Deus, como um cristão, não poderia estar passando problemas, não poderia estar enfrentando crises. Talvez você ainda esteja vasculhando a sua vida, procurando encontrar o que está errado para fazer com que você enfrente a tristeza que está enfrentando, o desemprego, a crise no casamento, a doença que chegou à sua porta. Mas eu venho dizer para você, não se desespere. O cristão passa lutas, porque problemas, porque crises fazem parte da vida de qualquer pessoa. E quando hoje eu venho falar com você sobre crises, eu não estou falando de coronavírus, não estou falando de quarentena, de isolamento, não estou falando apenas disso, é disso também. Mas eu venho falar de tudo que aflige a nossa alma, que nos abate, que nos entristece. Talvez um desemprego, uma doença, a perda de um ente querido, um casamento que se acabou. Quem sabe até a expectativa de entrar na faculdade, de iniciar um relacionamento mais sério, um casamento. Quem sabe uma outra situação que eu não falei agora esteja consumindo você, esteja tirando a sua paz de espírito. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia tem respostas e soluções para essas nossas crises. Então, venha comigo. Vamos juntos desabafar à luz da Bíblia. Para começar, a Bíblia sempre nos alertou que situações difíceis chegariam para nós. Vamos ver o que nós encontramos no Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha o que o salmista diz. O justo passa por muitas aflições, está sujeito a passar por várias aflições. Porém, o justo tem uma certeza: o Senhor de todas essas situações o livra. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Nós estamos sujeitos a passar tribulações. Nós estamos sujeitos a passar aflições. Porém, nós temos uma certeza: nós não passamos as aflições sozinhos. O Senhor passa conosco e de todas essas aflições, Ele nos livra. João 16, versículo 33, diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui nesse versículo nós encontramos o próprio Jesus dizendo o seguinte: olha, tudo que eu tenho dito para vocês, e Jesus está numa conversa com os discípulos, que eu não vou trazer à memória dos irmãos agora, para nós não perdermos tempo e não sairmos do foco,
Mas Jesus está numa conversa com os discípulos e ele diz: eu tenho dito tudo isso para vocês para que em mim vocês tenham paz. Vocês terão aflições no mundo. Porém, eu quero que vocês fiquem animados. Se animem. Eu já venci o mundo. Eu venci as coisas do mundo que geram conflitos em vocês. Eu venci as coisas do mundo que geram medos em vocês. Portanto, tenham ânimo. Então, queridos, esses dois versículos que nós lemos servem para nos dizer que, se você está passando por alguma crise, se você está passando por alguma aflição, se você está passando por algum problema, alguma situação que tem te incomodado, que tem talvez tirado o seu sono, que tem te perturbado, não se preocupe, não tem nada de errado com você. Deus não está punindo você por um erro que você cometeu. Não é isso. Você está apenas passando por uma aflição que é normal do mundo, que é normal da vida. Todos passam. Entenda isso. A primeira coisa, todos nós estamos sujeitos a enfrentar crises. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar situações difíceis. Porém, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco e nós venceremos essas crises. Agora nós vamos conhecer algumas pessoas dentro da Bíblia que passaram por situações difíceis, que enfrentaram crises, que sentiram tristeza, sentiram medo, sentiram vontade de morrer, que choraram, que passaram por enfermidades, que perderam entes queridos. Nós vamos então analisar as crises dessas pessoas, ver quais foram essas crises, como essas pessoas enfrentaram essas crises e de que forma Deus agiu em meio a essas crises. Como que elas começaram e como elas terminaram a crise. Vamos lá. A primeira pessoa que nós vamos conhecer hoje é Elias. Elias é uma das pessoas mais utilizadas dentro da Bíblia quando nós queremos falar de crise. E nós vamos ver agora qual foi a crise de Elias. Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, o versículo 4, diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aqui nós encontramos Elias. Elias é ameaçado por Jezabel, mulher do rei Acabe, e Elias sente medo. Elias entra numa crise essa gerada pelo medo. Então, a primeira coisa, Elias passou por uma crise. Qual foi o motivo da crise de Elias? O medo. Elias sentiu medo das ameaças que Jezabel fez contra ele. E Elias então foge. Elias vai para o deserto e ele chega em um determinado lugar do deserto e ele fala com Deus: olha, eu não suporto mais, eu não estou aguentando a situação, eu estou com medo e prefiro a morte, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias está na crise. Elias está com medo. Elias inicia um período difícil na sua vida. E Deus o que faz? Cuida de Elias na crise. Versículos 5 e 6 de 1 Reis 19. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Queridos, aqui nós encontramos um Elias com medo, um Elias fugindo porque está em crise, e nós encontramos um Deus que não abandona Elias na crise. Elias não está sozinho na crise. Deus está com Elias nessa crise. Antes de Deus falar alguma coisa para Elias,
antes de Deus repreender a Elias, caso fosse necessário, antes de Deus ter uma conversa séria com Elias, caso fosse necessário, a primeira coisa que Deus faz com Elias é cuidar dele. Deus envia um anjo e o anjo então, quando Elias está dormindo, um anjo acorda Elias e diz: levanta e come. Você precisa comer nessa crise. Você não pode ficar sem comer durante a crise. Elias come e deita. Depois o anjo novamente vai até Elias, acorda Elias novamente e diz: Elias, levanta e come, porque o caminho é árduo, porque o caminho é longo. Come. Queridos, quando nós estamos em crise, às vezes nós não temos forças de fazer coisas que são essenciais para a manutenção da nossa vida. A crise vem até nós e a nossa vida não para. A crise vem até nós e a vida continua. E nós temos trabalho, e nós temos família, e nós temos filhos, e nós temos esposo, esposa. Nós temos uma vida a continuar. Deus, quando nós estamos na crise, o que Deus quer é que nós continuemos vivendo apesar da crise. E quando Deus cuida de nós, assim como ele cuidou de Elias, é exatamente para isso. Como ele falou para Elias: olha, Elias, existe um caminho árduo, coma, fique forte, a crise está aí, porém você precisa se fortalecer. E aí eu te digo hoje, você precisa se fortalecer. Você não deve sucumbir à sua crise e parar a sua vida. Deus está cuidando de você. Deus está tocando em você e dizendo: levanta e come. Você precisa se fortalecer. Você precisa se manter de pé. Você precisa continuar a viver. Então, a primeira coisa na crise de Elias é que Deus cuida de Elias nessa crise. A segunda coisa, na crise, Elias vai ao monte de Deus. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que é importante aqui? Quando nós estamos em crise, quando nós estamos sofrendo por qualquer situação, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos chorando, quando nós estamos enfrentando a crise, às vezes a nossa reação é abandonar a Deus. É abandonar a nossa prática de fé. É deixar de orar, é deixar de cantar, é deixar de conversar com Deus. A nossa reação, às vezes, é não querer mais saber de Deus. E a nossa desculpa é que nós não temos força mais para falar com Deus. E a nossa desculpa é que nós não temos mais condições de ir até Deus. E nós precisamos fazer o contrário. Na crise, nós precisamos ir até o monte de Deus, ir até o monte do Senhor. Na crise, nós precisamos falar com Deus. E quando Elias vai até o monte de Deus, ali Elias recebe encorajamento da parte de Deus. Quando Elias vai conversar com Deus, 40 dias Elias caminhou até chegar ao monte de Deus. Então, a gente percebe aí um tempo longo na crise de Elias, né? E aí, quando Elias chega até o monte de Deus, Deus se revela a Elias, os dois começam a conversar e Deus dá o encorajamento que Elias precisava. E Deus entrega uma missão na mão de Elias. A conversa de Deus com Elias, ou a conversa que Elias teve com Deus, serviu para que Elias se levantasse, deixasse a crise para trás e continuasse vivendo, e continuasse o seu ministério. E isso serve para nós. Quando nós estamos na crise e nós vamos falar com Deus, nós recebemos a força necessária para continuarmos vivendo. Quando nós estamos na crise e vamos conversar com Deus, nós recebemos o encorajamento necessário para sairmos da crise. Enquanto nós estamos sozinhos, enquanto nós estamos chorando, enquanto nós estamos lamentando, enquanto nós estamos sofrendo sozinhos, sem buscar em Deus, nós persistiremos na crise. A crise continuará dentro de nós.
A crise continuará às nossas portas. Mas quando nós vamos ter com Deus, vamos ao monte do Senhor, quando nós voltamos ou continuamos a ler a palavra do Senhor e meditar na sua palavra, quando nós continuamos ou voltamos a orar, a falar com Deus, quando nós jejuamos, quando nós cantamos em meio à crise, nós vamos nos enchendo de coragem, nós vamos nos enchendo de vigor, nós vamos recebendo de Deus força e nós abandonamos a crise. É assim que nós saímos da crise, é adorando a Deus, é conversando com Deus, é lendo a palavra de Deus, é cantando louvores a Deus, é orando. Assim nós saímos da crise. E quando Elias vai até o monte de Deus, conversa com Deus, recebe encorajamento, sai da crise, volta a viver, volta a exercer o seu ministério. O que acontece depois da crise? Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Depois da crise de Elias, Deus o toma para si e Elias não experimenta a morte. Nós aprendemos, queridos, com a crise de Elias aqui, então, é que crises, elas chegam para qualquer um de nós. Crise chega para qualquer pessoa. A diferença é de que forma nós nos comportamos frente à crise. Elias preferiu ir ao monte de Deus. Elias preferiu conversar com Deus. Elias preferiu ouvir a voz de Deus e voltar a exercer o seu ministério. E com isso, Deus o toma para si. Elias não é penalizado porque esteve na crise. Muito pelo contrário. Elias recebe de Deus a ajuda necessária para sair da crise e no final da sua vida, depois da crise, é abençoado. Que nós possamos fazer como Elias. Na crise, vamos falar com Deus. Na crise, vamos ao monte de Deus e nós sairemos da crise com certeza.